Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula hoje de custo de estoque. Ter estoque, ter material estocado, ter um armazém com muitos itens, muitos lotes, tem custos. Custos das mais variadas vertentes, custos que vêm dos mais variados elementos. Tem custo vinculado ao produto, é a manutenção do produto. Tem custo vinculado à não saída, não aceitação do produto pelo cliente. Tem custo vinculado a uma promoção que eu posso utilizar, ou seja, os custos eles têm alta variação de acordo com os elementos externos, que é o cliente, que é a saída, que é a demanda, e internos, que é a produção, que é a quebra de maquinário e assim por diante. Pô, quantas vezes uma empresa ela compra muito item achando que vai ter saída e não tem? Aí a coisa fica... Aí eles fazem promoção, queima de estoque. Esse termo que nós vemos muito na indústria, né, de queima de estoque, loja de roupa, loja de sapato, tem a ver com isso, né? Você tem um estoque que, por algum motivo, ele tem um custo muito maior do que o previsto, e aí tem a famosa queima de estoque, venda por preço de custo, liquidação total. Isso tem a ver com os custos de estoque serem maiores ou menores. Nas provas, particularmente na CESP, na FCC, na ESAF, existem várias abordagens de custo de estoque. Vamos desenrolar, vamos trabalhar as principais, vem comigo. Então, são 7 custos de estoque. Se você se lembrar, e aqui na aula eu vou tentar apresentar de uma forma que, de forma resumida e concentrada, você possa se lembrar na hora da prova. Se você se lembrar de todos os custos, se você memorizar todas as metodologias de custo, você está bem. Você está numa situação privilegiada para poder responder essas questões em prova, porque são complexas, mas eu vou tentar aqui dar uma pontuada, simplificada para você. O primeiro custo, aqui não tem ordem cronológica, nem muito menos ordem de importância. Eu listei aí no seu material todos os custos, de acordo com o que eu estou apresentando aqui. Na verdade, é só uma organização didática. Não tem nem cronologia, esse custo vem antes desse, e muito menos importância, esse custo é maior do que esse. Todos os custos devem ser considerados. E o primeiro a trabalhar é o custo de colocação de pedido. O que é o custo de colocação de pedido? É o custo permanente que eu tenho na recompra. É o custo vinculado à necessidade de você reabastecer o seu freezer, reabastecer sua livraria, reabastecer seu almoxarifado de materiais de escritórios. Ou seja, esse custo é o custo justamente de eu saber que todo mês tem um pedido novo, todo mês tem uma recolocação. Deixa eu te dar um exemplo muito pontual. Imagine que o consumo de pó de café do Presencial São Paulo, do Presencial Cascavel, do Alfacom, gira em torno de 30 lotes mensal, consumo de pó de café. Então você já tem um planejamento para o ano todo, que é a recolocação e a colocação do pedido. Eu sei que planejando o meu ano fiscal, eu sei que durante o ano que se inicia, eu mensalmente terei um pedido de reabastecimento de 30 lotes. Você compra coisas na internet? Acho que é difícil hoje alguém nunca ter comprado alguma coisa na internet, né? Quando você compra alguma coisa na internet, qual que é uma variação que tem? Não é... além do custo de você comprar, além da nota fiscal e do pagamento que você faz, não é o famoso frete? Tanto é que muita empresa dá frete grátis, desconto de frete. Então você, para comprar alguma coisa, deve calcular esses dois elementos, né? Deve calcular o reabastecimento e deve calcular o frete. E é por isso que no custo de colocação de pedido, o transporte é calculado. Posso afirmar, portanto, que o transporte é sinônimo de frete? Não. Por que não? Porque você pode ter um custo pessoal. Você pode se deslocar até o local para comprar. Você não precisa pagar o frete para o fornecedor. Você pode optar por retirar no local. Se você retirar no local, é óbvio que você tem custo. Você tem o custo da gasolina, o custo do táxi, do Uber, do ônibus, do metrô. Então, esses dois custos vinculados, eles geram o custo de colocação do pedido. Quanto eu vou pagar no reabastecimento e quanto o transporte, sendo frete ou não, vai me custar. O segundo custo é o custo de desconto de preço. É engraçado, eu estava comentando aqui antes dessa aula começar, com o monitor, com o cinegrafista, que nós temos um hábito que vem dos nossos pais de fazer a compra do mês. Lota 1 carrinho, 2 carrinhos, 3 carrinhos,
compra tudo e no único mercado no começo do mês. Por que existe essa cultura da compra do mês? Por conta da hiperinflação, particularmente dos anos 80. Nos anos 80, particularmente durante o governo José Sarney, os preços aumentavam várias vezes por dia. Procure na internet, no YouTube, que existiam os famosos fiscais do Sarney. O Sarney, né, o bigodão, ex-presidente da República, ele convocava os brasileiros a irem nos supermercados, ficar fiscalizando se os caras remarcavam o preço. Então, se você fosse às 8 da manhã fazer compra com o teu salário, você não comprava o que você compraria, você comprava mais do que você compraria no mesmo dia às 8 da noite. Porque a hiperinflação era tão absurda que existia remarcação de preço durante o dia, várias vezes ao dia. Então, por isso que nós temos essa cultura, que vem particularmente dos nossos pais, de compra do mês. Mas o ideal, para uma pessoa física ou para uma empresa, é você ter o custo de desconto de preço. O que significa isso? Você comprar em pequenos lotes, aproveitando oportunidades, aproveitando variações. Se eu compro todos os itens no mesmo fornecedor, eu perco a possibilidade de barganhar pequenos lotes com outros fornecedores. Mas, Rezende, se eu comprar em quantidades muito grandes, eu não tenho maior desconto? Tem, mas é que eu estou falando de custo, não estou falando de desconto. Então, o custo de desconto de preço, ele é maior quando o desconto é menor. Quando o desconto é maior, o custo é menor. Custo é oneroso. Custo é quanto eu vou tirar do meu bolso. Custo é quanto eu vou pagar e o que eu vou ter de custo adicional. Então, quanto maior o desconto, menor o custo de desconto. Quanto menor o desconto, maior o custo. Aqui é sempre custo, é sempre oneroso. Eu tenho que diminuir esse custo. Em todos os custos eu preciso diminuir. Voltando para o exemplo anterior, eu preciso pagar menos. Eu preciso ter um frete menor. Aqui, eu comprando em pequenos lotes, me dá a possibilidade de eu comprar em vários fornecedores e negociar com os fornecedores, barganhar, aproveitar uma oferta, aproveitar uma promoção. Quantas vezes você não foi no mercado fazer a famosa compra do mês e você vê uma semana depois o pó de café mais barato em outro mercado, o açúcar mais barato em outro mercado? Então, basicamente é isso. Terceiro custo. Custo de falta de materiais. Mas peraí, se eu não tenho material, se o meu estoque está zerado, como que eu vou ter custo de uma coisa que não existe? Se falta material numa organização, se não tem a quantidade mínima de materiais numa organização, se os caras calcularam errado o estoque mínimo, ou se eles nem têm política de estoque mínimo, o custo de falta de materiais é grande. Quanto maior a falta de materiais, maior o custo vinculado à falta de materiais. E por que isso? Porque faltar material é não utilizar mão de obra, não utilizar o maquinário. Então quer dizer que se o Rezende não vem gravar aula, ou se o Rezende vem gravar aula e não tem canetão, nesse caso tem custo, mas eu não trabalhei, eu não gastei o canetão, tem custo. E a hora do cinegrafista? E o trabalho do monitor? E a energia elétrica? E o planejamento do estúdio? E você não poder pôr outra pessoa para gravar porque já estava agendado para outra pessoa. Então, o custo de falta de materiais é maior se falta muito material e é menor se falta pouco material. Portanto, o custo de falta de materiais está vinculado basicamente a dois elementos. A não utilização do material, porque pode ser também, né? Pode ser que o material não seja aceito na organização ou que não seja aceito pelo cliente. É possível que eu tenha planejado a compra, o cliente não faz pedidos antecipados e eu tenho falta de material. Perfeito? Então, esses são os primeiros 3 custos, são mais 4, no total são 7 custos. Vem comigo, vamos trabalhar os demais custos. Custo de capital de giro. Olha, tem um aluno nosso do Presencial de São Paulo que faliu a empresa que ele tinha com o pai dele justamente por esse custo aqui. Quando eu falei desse custo na aula, o aluno falou: professor, foi isso que fez eu falir. Foi isso que fez a empresa que eu tinha com meu pai falir. Vamos entender por quê. O que é o custo de capital de giro? É o tempo que eu pago ao meu fornecedor e é o tempo que eu tenho para vender. E o que ele contou? Ele contou que ele tinha uma empresa com o pai dele de manutenção de máquina de lavar.
E eu não sabia, mas a Brastemp, a maior fabricante de máquina de lavar roupa, ela não vendia peças para o consumidor final. Ela só vendia peça para as lojas de manutenção. E ele comprava direto da Brastemp. E aí ele comprava da Brastemp e dava um cheque para 30 dias. E ele vendia a prestação de serviço dele, né? Ele ia lá e vendia para o cliente a prestação de serviço. Então, com o pagamento que o cliente fazia, ele cobria o cheque que ele dava para a Brastemp. Então, o giro que ele fazia era, dava um cheque pré-datado, ou dava uma promissória para pagar em 30 dias, mas ele sabia que ele conseguia vender aquele produto, que ele conseguia girar aquele produto antes dos 30 dias. Então, ele pagava o fornecedor com o dinheiro da venda, e ainda tinha um lucro. Perfeito, né? Isso é a lógica do capital, é a lógica do mercado. Só que a Brastemp começou a vender, pelo site dela, as peças para o consumidor final. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar menos da loja que ele tinha. Porque a Brastemp começou a vender mais barato, porque você compra direto da fábrica. E ele tinha um estoque. Só que ele não fez aquele estoque girar. Ou seja, ele não fez dinheiro para poder pagar. E como ele não fez dinheiro para poder pagar, ele teve prejuízo. Ao ponto de fechar a loja que ele tinha com o pai dele. Então, quanto maior o giro, menor o custo de capital de giro. Quanto menor o giro, maior o custo de capital de giro. Imaginem que eu venda camisas de time de futebol na internet. Eu compro 1000 camisas, mas aí eu falo para o fabricante, te pago numa nota promissória em 90 dias. Eu preciso em 90 dias vender. Eu preciso em 90 dias vender a quantidade para pagar. Deu para entender? Sabe quem faz isso muito bem? De forma ilegal, mas que faz organizadamente? O tráfico de drogas. O mano pega 1 quilo de maconha, 1 quilo de cocaína do traficante. E ele tem um prazo para acertar. Ele tem que vender. Se não vender, caiu a casa. Já era. Você tinha Tropa de Elite 1? Então, se não vender, caiu a casa. Então, ó, só para reforçar. Quanto maior o giro, menor o custo de capital de giro. Quanto menor o giro, eu tenho que pagar para o meu fornecedor sem ter vendido. Maior o custo de capital de giro. O próximo custo é o custo direto de armazenagem. Esse custo direto de armazenagem são todos os custos que eu tenho para manter alguma coisa armazenada. Todos os custos que eu tenho para manter algo guardado. Deixa eu dar um exemplo para você. Aqui nos estúdios tem coisas armazenadas, né? Por exemplo, o canetão. Esse canetão, ele fica armazenado numa gaveta aqui. Tanto o canetão quanto o refil. Os custos vinculados à manutenção em estoque desse canetão tem a ver, inclusive, proporcionalmente, lógico, né? Com o sistema de alarme aqui do prédio. Porque é segurança. Segurança requer armazenamento, requer segurança. Então é óbvio que você tem que pegar todos os itens que são armazenados no Alphacom e proporcionalmente dividir o custo de segurança. Então, o segurança, o sistema de alarme, a refrigeração, o funcionário que manipula esse canetão, tudo isso é custo direto. Então, tudo que eu gasto por manter algo estocado, tudo que eu gasto por manter algo armazenado. Próximo custo, os dois últimos custos, eles são autoexplicativos. Os dois últimos custos, eles são claros e por isso que eu vou só pontuar para você. Custo de obsolescência. Algo obsoleto é diferente de algo ocioso. Por exemplo, qual o primeiro celular que você teve? O primeiro celular que eu tive foi um tijolão desse tamanho, que nem fabrica mais e a tecnologia nem tem mais. Então não tinha chip, né? Tinha conta. Então, se eu pegasse um celular lá da Nokia, acho que nem tem mais celular da Nokia, a gente nem tem mais a Nokia. Se eu pegasse o celular da Nokia lá começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele nem consegue mais habilitar, porque a tecnologia não existe mais. Ele não consegue trabalhar com a tecnologia atual, digital, 3G ou 4G. Então, esse celular, que era lá do comecinho dos anos 2000, que nem funciona mais, ele é obsoleto. Não existe mais justificativa de uso. Então, algo obsoleto é algo que perdeu a função, que perdeu a necessidade e a justificativa de uso. Agora, o que é algo ocioso? É diferente de obsoleto.
Algo ocioso. Por exemplo, o cinegrafista estava com o celular antigo dele, que ele falou que vai arrumar para a filha. Eu posso pegar o celular antigo e deixar guardadinho na gaveta porque eu ganhei um celular novo. Aquele celular guardado na gaveta, ele é ocioso. Eu não estou naquele momento utilizando ele. Mas se eu perder o meu celular novo, eu utilizo ele de backup. Então isso é ocioso, é diferente de obsoleto. Ocioso poderia ser utilizado, mas não é utilizado por alguma razão. Já algo obsoleto perdeu a justificativa de uso. Imagine que eu tenho no meu estoque... vou te dar um exemplo. O Alphacom prepara uma apostila para técnico do MPU, para o edital. Ele prepara uma apostila para o edital. E a apostila está carimbado lá, concurso 2018, 2019, 2020. Aí ele armazena muita apostila para aquele concurso específico. Só que aí acontece o concurso. Tem 1000 apostilas armazenadas. Já era. Custo de obsolescência. Não vai mais sair. Não vai mais vender. É a mesma coisa esses times de futebol aí que fazem faixa de campeão antes do jogo final. Já viu isso? O cara prepara a faixa, campeão. Só que a final é contra o Coringão. E se a final é contra o Coringão, a gente já sabe o que vai acontecer. O Coringão vai ser campeão. Aí o que acontece com o time lá que preparou 1000 faixas de campeão? As faixas tornarão-se obsoletas. Então o custo da obsolescência é quando não tem justificativa de uso. Mas como que uma empresa que é bem organizada, se planeja de forma correta, vai ter custo de obsolescência? Acontece. O exemplo que eu te dei de uma apostila de um curso que já aconteceu. Por exemplo, algo que perdeu a necessidade de uso. Então, é o custo da obsolescência. Quando você tem produção, você pode ter quebra de maquinário, você pode ter greve, que é uma previsão constitucional, você pode ter atraso na entrega da mercadoria, você pode ter problema de qualidade na matéria-prima. Existem vários custos vinculados a problemas na produção. E quando eu tenho problemas na produção, isso interfere no meu estoque. Lembre que eu não estou dando uma aula de custos existentes numa empresa. Eu não estou dando aula de contabilidade, eu nem sou professor dessa matéria. Na verdade, eu estou dando uma aula de custos vinculados ao estoque. Custos vinculados ao estoque e o que gera o custo de estoque. Então, portanto, o custo de problemas de produção, ele é um custo diretamente vinculado à quebra de maquinário, e isso interfere no estoque, porque eu tenho uma previsão de entrada no estoque. Se eu demorei para produzir, eu vou ter um custo vinculado a essa demora. Então, isso aqui são todos os problemas de manutenção, são todos os problemas de quebra, são todos os problemas que podem acontecer. Você entendeu que todos esses custos têm uma justificativa que pode torná-lo maior ou menor? Por exemplo, quanto menos obsoleto é o item, menor o custo de obsolescência. Quanto mais obsoleto é o item, menor o custo de obsolescência. Por exemplo, no Presencial São Paulo do Alphacom, até pouco tempo atrás, nós tínhamos lousa e giz. Aí nós mudamos para a sede do Alpha Casa Própria e nós não utilizamos mais nas salas de aula do Presencial giz. Utilizamos canetão para quadro branco. Imagine se o Alphacom tivesse 5.000 caixas de giz para lousa. Essas 5.000 caixas de giz é utilizado. As pessoas utilizam giz, mas o Alpha deixaria de utilizar. Então, para o Alpha, o que seria o giz? Obsoleto ou ocioso? Obsoleto, porque não se utiliza mais. Não tem mais razão de uso. Então, a obsolescência não é só porque a tecnologia faz com que eu não precise mais utilizar. A própria empresa não utiliza mais. Tá claro isso? Então, esses são os 7 custos vinculados. Vou trabalhar agora com você algumas palavras que têm a ver com custo. Vem comigo. Vou trabalhar com você vida útil, vida econômica e depreciação. Todo item tem vida útil. Uma vez eu encontrei uma questãozinha da CESP-UNB que dizia que o produto não tinha vida útil. Como assim não tem vida útil? Vale para sempre? É tipo o adamantium do Wolverine? Então, todo item tem vida útil, que é o prazo de validade. E quem determina o prazo de validade? Quem determina a vida útil? O fabricante. Tome cuidado com isso. Então, não existe cálculo de vida útil. Muito aluno fica um pouco surpreso quando percebe nas aulas que não é possível calcular a vida útil de um item. E realmente não é possível.
Porque quem determina o prazo de validade não é você. Quem determina o prazo de validade é o fabricante. Então a vida útil é um cálculo feito pelo fabricante de acordo com características químico-físicas, características de uso do material. Todo produto tem vida útil, definido pelo fabricante. Agora, e a vida econômica? A vida econômica é quando o meu item ele ainda tem valor comercial, quando ele ainda pode ser vendido e ele tem um preço vinculado. Pô, peraí, eu posso ter alguma coisa com ainda vida útil, mas que não tem mais vida econômica? Eu tenho. O cinegrafista tem. Nós temos carros que têm vida útil. Eles rodam, mas não tem mais vida econômica. Por quê? Porque é muito caro consertar, porque pode ter muita multa, porque pode ter uma necessidade de manutenção que não justifica o preço que em tese valeria. Eu posso ter. Se tem na sua casa várias coisas que você utiliza, mas não daria para vender, tanto é que você doa. Então tem coisas que não tem valor comercial. Por mais que você tente, você não vende, mas ainda tem valor útil de uso. Então a pergunta para você é: a vida útil pode ser igual à vida econômica? Pode. Enquanto o item existe, ele pode ser vendido. Pode ser. Então a vida útil pode ser igual à vida econômica. Enquanto o material está em uso, ele tem valor comercial, ele pode ser vendido. Agora, a vida útil pode ser maior que a vida econômica? Sim. Eu continuo utilizando o item tem aplicação de uso, só que ele perdeu o valor venal. Só que ele não pode ser mais vendido, não tem mais valor para venda. Agora, a vida útil pode ser menor que a vida econômica? Nunca. Como que a vida útil vai ser menor que a vida econômica? Se alguma coisa perdeu a vida útil, não pode mais ser comercializada. Ninguém vai vender alguma coisa que passou do prazo de validade. Ninguém vai vender alguma coisa que não tem mais uso. Então tome cuidado com essa correlação que pode gerar confusão na sua prova. A vida útil pode ser igual à vida econômica. A vida útil pode ser maior do que a vida econômica. Mas a vida útil nunca é menor que a vida econômica. Terminou a vida útil, terminou o quê? A vida econômica. E, finalmente, depreciação. Cálculo de depreciação depende. No teu material, para conhecimento, eu deixei o cálculos tanto de vida econômica quanto de depreciação. Mas eu confesso que você vai perceber daqui a pouco nas questões que dificilmente na prova cai a fórmula, cai o cálculo. Para desencargo de consciência, para você ter o seu material e saber como eu chego ao cálculo de vida econômica e depreciação, eu deixei material para você. Mas só para você entender, o cálculo da depreciação depende muito do valor inicial, do valor residual, de quanto eu vou perdendo no prazo, nos anos. É igual comprar carro. Você compra 2 carros que valem 50 mil reais. Depois de 10 anos, você vende um por 35 e vende um por 10. Por quê? Porque a depreciação é diferente, porque o desgaste é diferente. É por isso que 2 itens com a mesma classificação, que tem o mesmo valor inicial, não tem o mesmo valor residual. É igual telefone celular. Você compra 2 telefones celulares, os 2 custam 3 mil reais. Depois de um ano, talvez você venda um deles por 2 mil, mas talvez o outro você não consiga vender nem por 500. Porque a depreciação de um é maior do que a depreciação do outro. Deu para entender? Então, esses 3 elementos, vida útil, vida econômica e depreciação, vocês vão perceber que dificilmente na prova vai aparecer uma questãozinha direta sobre ele. Mas vida útil, vida econômica e depreciação são elementos que aparecem em questões vinculadas a custo. Porque, afinal de contas, quanto maior a depreciação, maior o quê? O custo com manutenção. Quanto menor a vida econômica, talvez eu tenha que ter mais custo de manutenção. É igual ter carro muito velho. Se tem um carro muito velho, não um carro de colecionador, não um carro antigo, carro velho. Se você tem um carro velho, ele quebra toda hora. Então ele está diminuindo o quê quando ele quebra? A vida econômica. E quando diminui a vida econômica, você tem que gastar mais. E quanto mais você gasta, menor ainda é a vida econômica. Essa é a relação. Como esses custos caem em prova? Vem comigo. Como tudo isso que eu falei para você, todos esses elementos que eu apresentei para você, caem em prova. Vamos lá, vamos desenrolar. Seu material tem várias questões, todas de provas anteriores, nesse caso da CESP-NB, para ficar mais dinâmico, exemplo, né? Mas o termo se aplica a questões de múltipla escolha, questões de certo e errado. Vamos para a primeira questão.
Leitura da primeira questão do material. O custo relacionado ao estoque é diretamente vinculado à existência de itens no estoque. Portanto, a ausência de um lote no estoque não pode gerar custo. Olha que interessante. Essa questão diz que eu só tenho custo se eu tiver material. Se eu não tiver material, eu não tenho custo. E o que você aprendeu comigo? Vem comigo, vamos desenrolar. Existe o custo da falta de material em estoque. Existe o custo da obsolescência. Então está errado dizer que eu só tenho custo quando eu tenho itens no estoque. Porque você viu que eu posso ter custo quando eu não tenho itens em estoque. Questão, portanto, erradíssima. O custo tem a ver com a presença do item em estoque, mas também tem a ver com a ausência dos itens em estoque. Questão errada. Voltando para o material, próxima questão. Geralmente, a vida útil de um bem é diretamente vinculada à vida econômica, pois, muitas vezes, um maquinário que está próximo ao final da sua vida útil tem maior demanda econômica com manutenção. Olha só, cuidado com a interpretação do texto aqui, hein? Geralmente, a vida útil de um bem é diretamente vinculada à vida econômica. Vem comigo. Está dizendo que é igual? Está dizendo que é a mesma coisa? Está dizendo que é vinculada. Está dizendo que geralmente é vinculada. Quanto mais próximo eu chego do fim da vida útil, mais eu tenho que gastar com manutenção. E quanto mais eu tenho que gastar com manutenção, maior é o custo e menor a vida econômica. Desse jeito está correto. É vinculado, não é a mesma coisa. Está chegando perto da vida útil, eu tenho que gastar mais e diminuir mais a vida econômica. Então, desse jeito, nessa combinação, perfeito, certinha a questão. Voltando para o material. Valor inicial subtraído pelo valor residual e este resultado dividido pela vida útil permite calcular a depreciação de um bem. Vem comigo. Eu falei para você que é raro cair em prova cálculo de vida econômica e cálculo de depreciação. Vida útil não tem cálculo porque é uma determinação do fabricante de acordo com a característica do produto. Mas esse exemplo é um exemplo de como cai. E nesse caso, tem uma diferença entre a CESP-NB e a FCC, que são as principais bancas aí de concursos que caem em gestão de materiais. Na CESP-NB, cai desse jeito. Esta é a fórmula. Na FCC, cai conta. Então, se você estuda para tribunais, se você estuda carreiras administrativas, que tem uma prova da FCC que fala de gestão de materiais, geralmente cai desse jeito. Geralmente cai, na FCC, cai cálculo. E na CESP cai desse jeito. Correto. Como você pode ver no seu material, esse é o cálculo de depreciação. Próxima questão, voltando para o material. A aquisição, movimentação, armazenagem e entrega do produto para seu destino final são atividades básicas da logística. Você percebeu que todos os elementos que eu trabalhei com você, aquisição, movimentação, armazenagem, têm a ver com custo? Então vem comigo, vamos explicar essa questão. Eu falei no começo da aula que você estudar custos de estoque envolvem vários elementos da logística. Movimentação, compra, armazenagem, entrega. Então, realmente, tudo isso tem a ver com a logística e tudo isso agrega ou diminui o custo do estoque. Perfeito, questãozinha correta. Próxima questão, vamos lá para o material. A adequação do espaço físico e redução de acidentes dos responsáveis pela movimentação de materiais são atividades oriundas da armazenagem. Se eu não tenho espaço físico, eu tenho um custo vinculado a isso. Se eu reduzo acidentes, eu não tenho o custo de problemas de produção. Então, de fato, os dois têm a ver com a armazenagem. Vem comigo. Correto. De fato, esses dois elementos têm a ver com a armazenagem e esses dois elementos interferem direta ou indiretamente nos custos vinculados. Questãozinha correta. Você entendeu que custo? Existem 7 tipos de custo, cada um tem uma justificativa, cada um, dependendo da sua aplicação, pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, o custo da obsolescência. Quanto mais obsoleto, maior o custo. Quanto menos obsoleto, menor o custo. Então, o custo é sempre algo que eu tenho que evitar. Alguns são inevitáveis. Então, eu preciso diminuir, por isso que existem esses 7 custos. E aí, elementos que são vinculados a essas questões, vida útil, vida econômica e depreciação. Espero que você tenha entendido essa abordagem em concurso. Muito obrigado por assistir essa aula até o final. Obrigado pela sua presença e paciência.
Força e honra, estou com você até a sua aprovação.